aqui mais um pouquinho, aula de matemática. A gente está numa pegada geométrica agora. Isso, agora começamos aquela pegada da geometria. Na temporada, né? Pronto. E aí, falamos dos polígonos, mostramos alguns polígonos para vocês e agora vamos especificar direitinho cada um deles já com seus devidos cálculos. E olha, não se espantem, tá? Porque no segundo ano foram várias aulas, era um polígono por vez, era uma figura por vez. Agora não dá tempo não, tá? Não. Terceirão vai ser aquele... É terceirão em ação. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo, professor, intérprete de Libras, nosso amigo Sami. Seja bem-vindo aqui à aula de matemática. Sami, a gente dividiu assim, a matemática é uma série, tá? A série matemática. Aí a gente dividiu os conteúdos em temporadas. E dentro da temporada tem os episódios, né? Então hoje nós estamos no episódio 16 da nossa temporada aí de geometria, né? Então a gente vai trazer para vocês mais alguns conceitos, como sempre, revisional e aplicado em questões do Enem, tá? Perfeito. É desse jeito, porque terceirão é isso aí, é assim que funciona, tá bom? Vamos em frente então, vem com a gente, aula de número 16.1 na telinha, olha lá. Então, a aula de hoje, na parte 2 de geometria plana, né? Então, a gente vai ver aqui três situações, né? Falar um pouquinho de áreas no sentido geral e amplo, né? Opa, só um minutinho. No sentido amplo e geral. E depois a gente vai para a área dos triângulos. E aí, claro, a área dos quadriláteros. Então, aqui já é algo mais genérico, tá? Como o professor Maurício falou, nas aulas lá do segundo ano, uma unidade inteira se falava de geometria. Aqui é apenas uma revisão de tudo, tá certo? Beleza. Antes de iniciar a aula, vamos para aquele abraço, né? Aquele oferecimento do dia. E a aula de hoje vai para a professora Marilza e os nossos meninos. Olha aí, turma grande, professor Maurício. Essa aí turma é sim, boa. ó, turma boa da gente visitar, ó. Não, né? Então, olha aí que legal. Camiseta já personalizada, terceirão em ação, né? Todos aí reunidos. Professora Marilza, o nosso abraço e o nosso carinho aí por todos vocês. E sempre fica a perguntinha, né? De onde eles são? De qual onde escola, são? de qual localidade, qual município. Bom, essa camisa não é muito estranha, né? Eu já vi essa camisa em outras fotos, Já eu viu em acho, outras não fotos? sei. Eles De mandam outras aulas, muitos né? registros também de atividades que realizam, No grupo, né? verdade, No grupo, verdade. A gente fica vendo aí em outras disciplinas, tudo que eles estão fazendo, as atividades extra-classe, as eletivas, as trilhas, e a gente fica vendo aí todo esse caminho que eles percorrem. Gente, turma muito linda, muito bonita. E de onde vem? Vamos lá? A escola é a doutora Oswaldo Piana. Corumbiara, nosso querido estado de Rondônia. Nós tivemos a foto de uma extensão de Corumbiara, não foi? De uma escola. Não lembro, são tantas escolas. Acho que tinha. Oswaldo Piana, então, para a professora Marilza e para todos os nossos alunos aí de Corumbiara da Oswaldo Piana, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso beijo no coração. Vamos fazer uma fotinho? Bora. Professor Sami juntos, vamos lá, todo mundo? Já? Peraí. Pronto, aqui sim, a gente faz ao vivo e a cores, é na hora da foto, né? Mas agora vamos em frente então, a gente está na parte de geometria e a aula de hoje vai falar um pouco sobre o cálculo de área. Então vamos calcular áreas. Isso, só que falar de área já é bom a gente já falar meio paralelo de perímetro. Também. Sabe por quê? A gente viu lá, né, na primeira aula, a questão dos polígonos, classificações e tudo mais, mas a gente não falou de perímetro. Não. Então eu acho que agora a gente já vai fazendo um paralelo. Dos dois? Isso, perfeito. Vamos mostrando. Até porque para achar a área, eu tenho que ter comprimento e largura. Medidas. Se eu tenho comprimento e largura e consigo fechar os outros lados, eu tenho o entorno geral. E o entorno nada mais é do que o perímetro. Isso mesmo. Perímetro é no entorno. E para aqueles que têm alguma dúvida com relação a essas aulas aí de geometria, é hora de anotações, tá? Façam um resumo de vocês, montem os mapas mentais. A gente sempre dá a dica de fazer isso porque vai ajudar vocês nos estudos. Não só para as avaliações que a gente tem, né, da unidade, mas também para os estudos das avaliações externas aí, do Enem e tudo mais, tá bom? Beleza. Vamos então fazendo esse paralelo entre área e perímetro na telinha com a gente, olha lá.
Então, na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar medidas de alguma figura, certo? Certo. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura, ou o entorno geral da figura, porque temos uma figura que não tem lados, por exemplo, a circunferência não tem lados, então a gente verifica só o entorno. O entorno, o comprimento, né? E a área? A área já equivale à medida da superfície de uma figura geométrica, então é a superfície mesmo, assim como o professor Sam está fazendo ali, ó. Isso, a superfície é a área. Perímetro é o contorno, né? Isso, só a voltinha, olha aí que legal, né? Então vamos aqui, ó, qual é a diferença mesmo? Então agora a gente consegue fazer o paralelo aí, com perímetro e área. Vamos lá, perímetro, soma de todos os lados. Então se eu tenho, vou pegar o pretinho aqui, 2, né, temos um retângulo, né? 2 desse lado, temos 2 desse, certo? Certinho. 3 desse lado, temos 3 desse. Então E isso perímetro... fica... Somar todo mundo. Somar E fica todo bem mundo. claro verificar esses lados são iguais quando você olha para o seu terreno, a sua propriedade, né? O mesmo tamanho que tem de um lado tem que ter do outro, porque então você invadiu a área de alguém ou alguém invadiu sua área. Então, o comprimento é igual dos dois lados quando falamos de alguns quadriláteros Eu específicos. já dizia aquela música, Cada um no seu quadrado. Né? Agora a área não, então perímetro a gente fala de contorno, tá? A área a gente quer a superfície, então aqui a gente faz 2 vezes 3, né? A medida da largura vezes a medida do comprimento. Então, olha como é Beleza. diferente, nós temos diferença de resultados, né? O perímetro aqui deu 10 centímetros E a área deu 6 6 centímetros quadrados. quadrados. Outra coisa muito interessante da gente pontuar. De medida. A unidade de medida. Quando se fala em perímetro, são medidas lineares. Linha. Então, a gente tem centímetro, a gente tem metro. Agora, partiu, falou de área, aí já são unidades quadradas, né? Metros quadrados, centímetros quadrados e tudo mais. Assim como quando chegarmos na geometria espacial, Vai aí ser a gente cúbico. vai ter o Porque cubo, você o cúbico, três né? dimensões. 3 dimensões. Perfeito. Então a gente vai entendendo com vocês, recordando, né? Lembrando alguns tópicos e já avançando, tá? Então olha lá, é importante saber, tá? Que a gente pode até ficar aqui com vocês um pouco, que cada figura tem um jeitinho para calcular. Tanto perímetro quanto Quanto área. área. Só que perímetro a gente já sabe que é somar lados. Todo mundo. Precisamos de todas as medidas para somar, com Perfeito. exceção do nosso círculo, né? Circunferência, que a gente vai fazer o contorno. Sabendo o raio, você já consegue achar. Isso, né? a gente vai chegar lá. E aí algumas características específicas. Por exemplo, o quadrado. Falou que é um quadrado, vai calcular perímetro, todos os lados são iguais. Retângulo, os lados paralelos são iguais. Então, esse lado é igual a esse é igual a esse. O losango também tem todos os lados iguais, todos. Então, você soma todos os lados. Agora, trapézio. O trapézio ele tem bases diferentes e laterais também diferentes. Eles dizem que os lados não paralelos podem ser iguais. Aí eu tenho um trapézio isósceles, vimos lá na aula dos polígonos, né? Eles podem ser diferentes. Aí temos um trapézio escaleno, ou aqui pode formar um ângulo reto. Aí temos o trapézio retângulo. Então, para cada um, é um caso específico. Isso mesmo. Então, ó, o que é importante a gente salientar aqui com vocês? Que cada figura vai ter um jeitinho de calcular a sua área. Algumas são parecidas, outras um pouquinho diferentes, mas a gente vai passar com vocês todas essas situações, todos os casos das figuras mais comuns, né? Que a gente mais usa. Mas o importante é você saber que cada um tem um caminho. Agora, claro, né? Aprendeu as básicas para geometria espacial, para determinadas situações, pronto, já está, né, resolvido o problema, tá certo? Beleza. Então, vamos lá na telinha agora, vamos falar um pouquinho sobre a área específica dos triângulos. Então, sabendo que a gente tem as figuras planas principais, agora a gente vai falar especialmente do triângulo, tá? Então, no triângulo, vamos lá, vamos primeiro relembrar suas características. Né? Bom, o triângulo tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. É um polígono que tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Num polígono de 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, a soma das áreas, a soma dos lados, vai depender muito do tipo de triângulo que nós estamos falando. Mas no nosso caso específico aqui, nós queremos saber perímetro e área, não é isso? Isso. E claro, aqui se dividem quanto aos lados e os ângulos, a gente viu na aula, né?
anterior, e que também a gente viu que são figuras rígidas, né? Amarradas, por isso são utilizadas aí nas construções dos telhados, na construção civil, certo? Certinho. Dadas as características, né? Vamos trabalhar um pouquinho com eles agora. Então vamos falar do triângulo, olha que bacana. Aqui a gente tem para fazer o cálculo da área E do perímetro. Que legal. Beleza, o perímetro é a soma de todos os lados, A mais B mais C. Então, bem simples. O que vamos ter aqui de especial no perímetro, por exemplo, é quando ele disser que o triângulo é equilátero, que os 3 lados são iguais. Já vamos ver. Já? Então, beleza. Disser que é isósceles, disser que é escaleno, então tudo isso aí é bem prático. A área é base vezes a altura dividido por 2. E quem é a altura de um triângulo? É o comprimento de reta que vai do vértice mais alto até a superfície. Vai apagar. Do vértice mais alto até a base da figura. Beleza, vamos aqui um pouquinho com eles então, ó. Então, falando do triângulo, uma figura bem comum, bem usual, então a gente precisa saber dele, não adianta, né? A gente sabe que o perímetro é somar os lados. Aqui ele chamou os lados de A, B e C, só somar. Ah, mas e se eu não souber quem é A, B e C? Não tem problema, né? Não? Porque é a soma de todos os lados, então pronto. Agora, a área, para calcular a área de um triângulo, uma das maneiras, né? Porque tem um monte de jeitos de se... Até usando a geometria analítica, que vocês vão ver aí na unidade 2, o conteúdo novo para vocês, também tem um caminho, mas o basicão mesmo, o básico para se calcular a área de um triângulo é a base, vezes a altura, multiplica pelo o valor, pela medida da altura e divide por 2. Tá certo? Perfeito. Agora o professor Maurício estava falando, né, de casos especiais, ó, olha aqui, casos particulares. Quando o triângulo é equilátero, a gente viu ontem. Qual é o equilátero? Igual, todos iguais. Então, mesmos lados. Lados equilátero, iguais. O equi vem de igual e o látero vem de lados. Isso. Então, lados iguais. Então, quando o triângulo é equilátero, então a gente já pode fazer, é a soma de todos os lados, mas os lados são iguais, então a gente pode fazer 3 vezes o lado. Isso. Outro detalhe importante também, tá? Qualquer polígono que seja equilátero, não é só para o triângulo, qualquer polígono equilátero será chamado de polígono regular, porque tem todos os lados iguais e um outro ponto. Também terão todos os ângulos iguais. Tem questão do Enem, que ele já perguntou só isso. Colocava lá uma figura e dizia assim, o octógono regular. O aluno sabendo que todos os lados são iguais, outras figuras formadas por fora também terão os lados iguais, porque vão estar ligados nos lados desse polígono. Isso mesmo. Então, esse aqui é um caso particular do triângulo. Mas, se você fizer somando todos os lados, vai dar certo do mesmo jeito, tá? É só uma dica, vamos dizer assim, que se o triângulo tiver todos os lados iguais, só fazer 3 vezes o lado. Por exemplo, se o lado é 2, você vai fazer 2 mais 2 mais 2, vai dar 6. E se você fizer 3 vezes 2, vai dar 6 do também. mesmo jeito, tá? Beleza. Então, tranquilo com relação ao caminho. E lembrando que para o triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Certinho? Certo. Anotado? Já? Então, beleza. Então, é isso que a gente está querendo aí, não ficar dúvidas, tá? Depois que falamos do triângulo, acho que é hora de falar dos quadriláteros, 4 lados. E quando a gente fala quadriláteros, não necessariamente é só o quadrado, tá? As pessoas fazem muita relação. Falou que é quadrilátero, já pensa que é quadrado. E não necessariamente. Temos várias opções de quadriláteros e vimos na aula anterior também, né? O quadrado é um quadrilátero regular. 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Ele é equilátero, então? Ele é equilátero, é um quadrilátero equilátero. Legal. Só que aí fica meio assim, ó, costume, na verdade, né? Não é nem que seja esquisito. Até ontem você na aula de polígono você comentou, mas deve ser costume, né? Se a gente falasse trigônos ou quadrigônos, talvez com o tempo acostumássemos. Mas nós chamamos de quadrado. Poderia ser um quadrilátero equilátero. Para ser equilátero, tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos iguais também. Porque nós temos lá a questão do losango, que também tem 4 lados iguais. Mas não é equilátero, porque não tem os ângulos iguais. Já o quadrado tem. Isso mesmo, né? Então, agora vamos trabalhar um pouquinho na área dos quadriláteros. Olha lá. Falando neles, então, os quadriláteros têm características bem particulares. A primeira e principal delas... Tem 4 lados. Pronto. Para ser quadri, tem que ter 4. Isso aí é
É a fundamental, certo? Certinho. Belezura. Agora, alguns têm, não são todos, tá? Alguns têm o quê? Lados opostos paralelos. Tem, alguns têm. Outra situação que alguns têm. 4 ângulos retos. Não são todos, tá? Mas a gente vai ver aqui quais são eles, né? Então, quais são eles? Bom, os que têm lados opostos paralelos e ângulos retos são quadrado e retângulo. Esses dois possuem lados paralelos iguais e bases e pares de ângulos retos, tá certo? Já o trapézio, né, ou qualquer um dos trapézios, eles são caracterizados por terem bases diferentes, os lados paralelos diferentes, e os lados não paralelos podem ser iguais, podem ser diferentes, e podem formar ângulo reto com a base. Aí nós temos o paralelogramo, que tem pares de lados paralelos iguais, porém não tem os ângulos retos. Nós temos o losango, que também tem pares de lados paralelos iguais, mas não tem os ângulos retos. Então, aí são bem detalhados os tipos de quadriláteros e é importante que vocês consigam diferenciar cada um deles. Por isso que está dizendo aqui, observe as diferenças e as semelhanças, tá? Olha que legal. E aqui ele mostra quando é irregular, né? Aí já está dizendo irregular, lados todos diferentes e tudo mais. Olha que legal. Então, o trapézio, ele tem 3 características, né? 3 divisões. Ele é isósceles, ou ele é retângulo, ou ele é escaleno, né? Então, assim, a gente observando de pertinho, a gente consegue visualizar aí as semelhanças e as diferenças. Todos esses são quadriláteros, né? Todos têm 4 lados. Os triângulos também, a gente tem costume de mostrar o equilátero com todos os lados iguais, mas tem o triângulo irregular também, né? Com 2 lados iguais, um diferente, ou com 3 diferentes, né? Então, temos essas características aí. E agora, mas será que em todos os quadriláteros se calcular a área do mesmo jeito? Basicamente, né? Alguns vão ter particularidades, né? São 2 casos bem particulares, que é o caso do losango e do trapézio. Por quê? Porque eles têm umas características diferentes e aí eles vão perder um pouco o padrão de base e altura. Tá. Mas é bem tranquilo também, não tem muito então mistério. esses, na verdade, esses 3 primeiros aqui, paralelogramo, quadrado e retângulo, é só fazer base vezes altura. Comprimento vezes largura, Pronto. base vezes altura. Olha aí, Tá já bom. pronto, né? Agora os outros 2, que são trapézio e losango, aí tem alguma característica especial, uma regrinha, tá? Isso. Então agora é hora de anotar, porque agora a gente vai ver o cálculo de áreas para cada uma dessas figuras. Então preste atenção, na telinha. Quando a gente fala do quadrado? Quadrado é base vezes altura. Mas como tem todos os lados iguais, base e altura são iguais, então fica lado vezes lado. E quando multiplica 2 números iguais, nós temos uma potência de expoente 2. Lado vezes lado é o mesmo que lado ao quadrado. Mas quem faz L vezes L também tá certo, tá? Beleza? No retângulo, aí o retângulo a gente tem costume de dizer que é a base vezes a altura. Também é lado vezes lado, só que são lados com medidas diferentes, então a gente chama com letrinhas diferentes também, tá? Base vezes altura. E o trapézio agora ficou diferente o trapézio. O trapézio não segue a regrinha do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. Inclusive, o paralelogramo nem está sendo mostrado aqui, porque ele é o mesmo retângulo, né? Porque o paralelogramo, ó, ele é assim, ó, né? Então, o que a gente tira daqui, tira daqui, a gente coloca aqui. Então, a mesma equação para o paralelogramo, tá? Base vezes altura. E o trapézio? O trapézio, ele tem 2 bases diferentes. Então, para o cálculo da área de um trapézio, nós vamos considerar a junção dessas 2 bases como se nós fizéssemos um retângulo bem grandão. Soma as bases. Isso, soma as 2 bases. Aí que é chamado de base maior. Mais a base menor, vezes a altura. Beleza, até aí tranquilo. Só que nós aumentamos o nosso quadrilátero, nós duplicamos o seu tamanho. Então, para sabermos a área de fato, é só dividir por 2. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Legal, olha aí. E aí o losango vai trabalhar com as diagonais. Também temos uma diagonal maior e também temos uma diagonal menor. Quando multiplicadas, né, diagonal maior vezes a diagonal menor,
temos então a nossa, dividido por 2, temos a área do nosso losango. O que é bom a gente conversar aqui, ó, de cara com vocês, olho no olho. Ó, lá no segundo ano, a gente tem aulas, praticamente quase uma aula para cada figura, né? Especificamente. Na verdade, a gente junta de 2 em 2, né? A gente pega lá o triângulo com o quadrado e o retângulo, e depois a gente vai no paralelogramo e no trapézio, mas assim, bem espaçada, bem, né? Hoje a gente tem uma aula e um slide, falando tudo de uma vez. Por quê? Porque o terceirão é revisão. Né? Claro, aí a gente vai aprofundar usando nos exemplos, nas questões do Enem, tá? Mas isso aqui já resume muitas aulas lá do segundo ano. E é assim mesmo, gente. No primeiro e no segundo a gente vai no passo a passo, né, professor Maurício, dando mais um tempo para vocês ir assimilando. E, de toda forma, tudo isso já foi visto desde o fundamental, né? Então, a gente já vê esses assuntos há muito tempo. Agora, aqui ficou bem legal, porque esse slide, né, é bom que o material fica disponível para eles, vai em PDF, tá? Então vocês já têm todo o material aqui, bem legal. E uma dica, né? Você recebeu esse material, mas você não quer ficar com ele ali só no celular, ou só no tablet, ou só no notebook. Então, você faz o quê? Você anota isso aqui, passa para o caderno. Quando você copia para o caderno, você já está fazendo um processo de memorização. No caderno, você pode complementar isso aqui. Você pode colocar aqui, ó, outras características dos quadrados, outras definições. E aí, com isso, sem muita delenga, sem muito enrolar, você faz um mapa mental de geometria. Você constrói um mapa mental. Legal. O mapa mental é onde você tem anotações. E é bom que você faça de próprio punho, para que você consiga, né, memorizar. Você não fala, professor, eu faço lá no notebook digitando. Não é a mesma coisa. Deixa eu te contar, não é a mesma coisa mesmo. Sabe por quê? Ontem eu vi um desses posts rapidinho de um autor muito antigo, já um senhor, e ele disse, eu não aceito, ele fala bem assim, aluno estudar sem lápis e papel. Ele disse, porque o cérebro, a parte cognitiva do cérebro, ele vai processar o que você fez ali quando você escreve. Digitar, o cérebro processa, que é sempre a mesma coisa. Seja o A, seja o B. Para o cérebro, você está digitando a mesma coisa, ou seja, não desenvolve da mesma maneira. Então, ele fala assim, já de cabelo branco, né, uma pessoa bem experiente, ele fala, eu não aceito dizer que estudou sem lápis e papel. Né? Então, para ele, é escrevendo que a gente aprende mais, né? E grava na memória. Isso, e o terceirão já tem que saber disso. Estudar não é em grupo. Em grupo a gente tira dúvida ou aumenta a dúvida. Eu acho legal isso. Às vezes você está com uma dúvida, você vai com um colega lá, ei, isso aqui eu estou com dúvida. Ele começa a te explicar, começa a falar, aí tu fala, tá, beleza, entendi isso. Quando chegar, tu olha e fala, apareceu um monte de dúvida. Significa que está sendo construído o conhecimento. Porque o principal, e o princípio fundamental do conhecimento é a dúvida. É o que move, né? Como a gente já falou, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Só que estudar é quando você volta para casa sozinho e fala assim, dúvida. Aí você vai lá e pesquisa e tira a dúvida. Aí você vai com um colega e fala assim, ei, tu lembra que tu me falou isso aqui? Mas olha só, tem isso. O colega fala assim, verdade. Já lançou a dúvida para ele. Aí daqui a pouco ele vai estudar e volta com outra. E isso fica essa troca. Acumulou as dúvidas e os esclarecimentos também. Mas vamos em frente, falamos de área dos quadriláteros. Agora vamos falar um pouquinho do perímetro. Já sabemos que perímetro é somar todos os lados. Pronto, então mas temos uns casos particulares, uns casos específicos. Olha lá. Então, quando a gente fala do quadrado, por exemplo, o que acontece no quadrado? Tem 4 lados iguais. Então é só fazer 4 vezes o lado. Isso. Beleza, fácil assim. Tem um pontinho vermelho no meio do nada. Então, o quadrado, então, com 4 lados iguais, é só a gente fazer 4 vezes o lado. No retângulo, outro caso particular, né? O retângulo agora possui pares de lados paralelos iguais. Então eu posso fazer 2 vezes o tamanho da base, mais 2 vezes o tamanho da altura? Isso. Então ficou bacana. Agora, gente, não criem casos se vocês somarem todos os lados, tá? Aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 5. Ops, vai sumir também. Aqui mede 5 e aqui mede 5. Soma tudo, vai dar na mesma, tá? Não tem problema com isso. Tá certo? Até aí, tudo bem? Beleza. Mais do que a teoria, o melhor é a prática. Então, vamos de exemplos? Vamos lá? Vamos dar uma praticada junto com vocês? O pátio de uma escola tem formato retangular. Aí, ó, vamos só clarear um pouquinho para eles aqui. Quando não vem o desenho, o bom é a gente deixar fazer, né? Tem que desenhar. Desenha
não precisa ser um desenho minucioso, com régua, com tudo. Faz um esboço, isso já vai te ajudar a ir lá na frente. Bora lá, então o professor Maurício vai lendo, eu já vou fazendo a figura, pode ser? Perfeito. Então, o pátio de uma escola tem formato retangular, com 4 metros de largura e 5 metros de comprimento. Qual é a quantidade mínima de cerâmica retangular de 5 centímetros por 10 centímetros necessário para cobrir esse pátio? Metade. Para cobrir metade do pátio. Uou, legal, metade, né? E aí, vamos falar aqui com eles rapidinho. O que acontece? Nível de terceirão, nível de prova de avaliação de Enem, não vai pedir para simplesmente calcular a área. Não, né? porque 5 vezes 4, 20. Pronto, 4 vezes 5, 20. Tem 20 lá? Não, tem 200, então deve ser 200 mesmo, porque é centímetro. Né? É 200. 200, fechou. Acertei. Então, ó, gente, já vai sabendo, né? Não vai pedir basicamente para calcular a área, sempre vai pedir algo a mais, mas claro que precisa do cálculo de área, mas uma informação adicional, tá? Então, vamos fazer junto lá na tela. Então, quando a gente tem a quantidade mínima de cerâmica que ele está pedindo, vamos na tela? 4 por 5, mas aqui está em metros, né? É. Beleza, então 4 por 5, o professor Maurício já disse, né? A área é igual a base vezes a altura, a área é 4 por 5 ou 5 por 4, tanto faz, né? Vamos botar o 5 por 4, porque a base aqui é 5. Beleza. Quanto que a gente tem de área? 20 metros quadrados. Tá. Só que eu quero revestir isso aqui com uma cerâmica retangular. E ela é pequenininha, aqueles ladrilhozinhos pequenininhos, de 5 centímetros por 10 centímetros. Qual que é a área dessa? A gente pode já transformar antes também. Aqui tem várias maneiras, né? A gente, quantos? 5 metros são quantos centímetros? 500. 500. Então a gente pode colocar zeros aqui? Pode. Pode, né? Colocar zeros aqui? Também. E aí, olha que legal. Nós acrescentamos 2 zeros em um fator e 2 zeros no outro. O nosso resultado vai ter 4 zeros a mais. Verdade. 2 de um e 2 de outro. Então, 200 mil centímetros quadrados. Quadrados, área. Isso. Agora eu não posso ir muito longe aqui, porque senão... Certinho? É verdade. Beleza. E agora, o ladrilhozinho lá, ele é pequenininho, né? Eu quero revestir, ele tem 5 por 10. Ou seja, a área do ladrilho é quanto? 5 vezes 10, 50. 50. Então, eu tenho que dividir 200 mil por 50? Não, porque isso aqui é a metade. Ah, então que legal. Então, a gente vai dividir quem? Vai pegar metade de 200 mil, que é 100 mil. 100 mil. Aí divide 100 mil por 50. Uhum. Beleza, então ele quer a metade. E essas palavrinhas mágicas vão longe, né? 100 mil dividido por 50, então é a nossa resposta que a gente quer mesmo, Corta certo? o zero, vai Cortamos um zerinho, ficamos aí com 10 mil. 10 mil dividido por 5. Dá 2 mil. 2 mil, pronto. 2 mil para cada. A alternativa correta é a quantidade mínima de cerâmica retangular. Como ficou 2 mil para cada, o Sami faz a transferência depois, tá? Dos 2 mil. Já que tu viu hoje para nos prestigiar, já transfere logo os 2 contos. Beleza, gente? Vamos de exemplo número 2 e depois, na sequência, a gente faz 2 do Enem. Vamos lá. Em um retângulo, um lado é o triplo do outro. Então se aqui é x... Aqui é 3x. 3x, beleza. Sabendo que seu perímetro é igual a 64 centímetros, o valor do maior lado desse retângulo é... Bom, perímetro a gente já sabe que é a soma de todos os lados. Aqui também é 3x e aqui também é x, né? Isso. Então o perímetro vai ser quem? 3x mais 3x mais x. Ou seja, o perímetro são quantos x aí? 8x. 8x, 6, 7, 8. 8x. Esse 8x equivale a quanto que ele disse? 64. 64, porque ele já deu o perímetro, né? Ele deu o contorno. Tá multiplicando, vai passar dividindo, ou é só pensar que número vezes ele, vezes 8, que dá 64. 8. O próprio 8, né? Essa então é a medida do x. Aí, muita calma nessa hora, professor Maurício. Não, mas eu já achei 8, tá certo. Mas o que ele está pedindo? A medida, vamos até de marcar texto aqui, o valor do maior lado. Olha só a importância de não ir com muita sede ao pote, de ler com calma, de sublinhar as informações importantes. Né? O maior lado é 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 8, 24. 24 centímetros é o maior lado, alternativa correta, letra B. Mas não cai do Enem assim facinho, não é assim, do Enem é mais difícil, porque todo mundo fala que o Enem é mais difícil. Mas nem todas. Não? Não, tem mas vários níveis, né? Mas não concorda, sabe, que o Enem é mais difícil?
no Enem. Como é que é difícil mesmo? Como é que é difícil? Ixi. E dúvida? Dúvida... O que é isso aqui? É difícil, só que pode, né? O dele tá mais difícil, que é mais rápido. O dele tá mais O difícil. meu tá pouco difícil. O dele tá... Ai, legal, né? Mas assim, a gente fez duas aqui, né? Que não era simplesmente calcular a área, né? Já estamos no nível avançado. E sabe o que eu acho legal dessas duas? É que, assim, são bem práticas, não é? Você que tem um pai que sabe fazer construção civil, que trabalha como pedreiro, ou que sabe fazer o serviço de piso, tudo, ele já sabe quanto que é a área das áreas de locais diferentes. Só da pessoa falar assim, não, eu quero fazer um piso lá em casa, na área. Mas qual é o tamanho da área? Fala assim, é 8 por 4. Então são 32 metros de piso. Tem que comprar tanto saco de cimento. E eu acho legal isso que ele sabe o tamanho da área. Muitos nem tiveram muitos estudos, mas tem na prática a experiência de vida, né? Na prática. Aí tu fica assim, mas por que dá 32? Não, porque não é 8 por 4? Então, 8 vezes 4, 32. Beleza. Vamos lá, a gente tem duas questões para fazer, mas espero que dê tempo, senão qualquer coisa a gente deixa aí para também nas atividades de sala, mas acredito que dá. Hora do Enem, vamos lá? Na telinha com a gente, vamos lá. Enem 2017. Um fabricante recomenda que, para cada metro quadrado de ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTU/H, desde que haja até 2 pessoas no ambiente. Então, olha só, 2 pessoas no local, liguei a central de ar, ela precisa, né, de 800 BTUs, que eles chamam, para cada metro quadrado. Gelar, né? A esse número deve ser acrescentado 600 BTUs para cada pessoa a mais e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir, encontram-se as 5 opções de aparelhos desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas. Vamos lá, né? Então, olha lá, tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 Aí, e 5. o tipo 1 tem 10.500 BTUs, o tipo 2, 11.000, 11.500, beleza. O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas, mais uma centrífuga que emite calor. O laboratório está dentro daqueles aparelhos eletrônicos ali do final que fala, né? Isso. O laboratório possui forma de um trapézio ou retângulo, com as medidas apresentadas na figura. Então temos aí, né, 3,8 uma base, 3 metros a outra, 4 a altura, certo? Certo. A pergunta é, para economizar energia, o supervisor deverá escolher um aparelho de menor capacidade térmica, que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. A escolha do supervisor recairá, então, sobre qual aparelho? Bom, primeiro vamos calcular a área desse... Vamos lá. Qual que é a área aqui? Isso. Então, a área vai ser base maior mais a base menor vezes a altura. Dividido por 2. Certo? Quem é a base maior? 3. 3,8, né? 3,8 é lá em cima. Mais a base menor, 3, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Aqui dá para dividir logo 4 por 2, né? Fica 6,8 vezes 2. Né? Vamos lá. 4 por 2. 2. Dá 2, né? Então, vai ficar aqui... 6,8 vezes 2. 3 vezes 8 vezes 3. 6,8 vezes 2. Isso. Que aí já ficou mais fácil, né? Deu um pulinho a menos, né? Vai ficar 16, fica 13,6 metros quadrados. 18, 16, isso. Metros quadrados. Essa aqui é a área do ambiente, certo? Ele disse que precisa de são 800 BTUs para cada metro quadrado, não é? Isso. Eu tenho que multiplicar aquilo lá por 800? Tem que multiplicar por 800, certo? Certo. Então, vamos lá, vamos aqui, né? 13,6 vezes 800, ó. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, ela é mais trabalhosinha essa aqui, certo? Certo. Eu faria assim, ó, eu faria 136 vezes 8, e depois colocaria zeros e vírgulas, né? Vamos fazer aqui, então, 136 vezes 8. Então, uma questão já com bastante texto, né? Vocês viram que é uma questão bem longa. 1088. 1088. Isso. Aí tem uma vírgula, só que tem 2 zeros, então eu preciso colocar só mais um zero. Isso mesmo, né? 10.880.
Olha aí, tá. Esse aqui, então, no caso, são os BTUs para aquela área. Já sei que eu não posso pegar o tipo 1, não é? Não, porque não vai dar. Não vai dar, ele já E tem o tipo mais. 2 também já tá bem Tá bem complicadinho, perto. porque mas eu marcaria o tipo 2. Mas aí não posso esquecer que tem a centrífuga, não é? Que mete porque calor. nele ficarão 2 pessoas, então não excedeu o número de pessoas. Não. Essa informação aqui de 600 BTUs para cada pessoa não serve, mas para também cada aparelho eletrônico do Aí som. entra também, então Aqui vai entra. ter mais 600. Então tem uma centrífuga, então a gente tem que somar com 600 600. BTUs. Então aqui 0, 8, 4, 11.480. 11.480. Então tipo 3, O tipo 3 11.500. serve, Certinho. né? 11.500 serve por quê? Porque ainda teve uma sobrinha, beleza. E é o que mais chega próximo aí, né? Então a alternativa correta, letra C. Beleza. Mas aqui ficaria bem fácil, tá? Era só que uma dessas pessoas fosse a professora Lúcia. Ela não faz problema com central de ar. Pessoas não usam ar-condicionado, sente um frio toda vez, então já fica bem baratinho, fica bem fácil. Diminuir aqui 600, né? Vamos lá então, mais uma, rapidinho, dá Bora. tempo, bem simples, olha lá. Então, a questão de 2013 da prova PPL. Bom, a logomarca de uma empresa de computação é um quadrado AEFG, com partes pintadas como mostra a figura. Sabe-se que todos os ângulos agudos presentes nas figuras medem 45 graus. Então olha só, nós temos ângulos retos do quadrado e temos ângulos agudos. Ele disse aqui, todos os agudos medem 45 graus. E que AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE. A fim de divulgar a marca entre os empregados, a gerência decidiu que fossem pintadas logomarcas de diversos tamanhos nas portas, paredes e fachadas da empresa. Pintadas nas paredes cinzas de todas as logomarcas, sem desperdício e sem sobras, já foram gastos 360 e 320 reais. Então quer dizer que a parte cinza todinha custou 320 reais. A parte cinza, certo. Vamos lá, o comando. O preço das tintas preta e branca é o mesmo. Legal. Considere que não haja desperdícios e sobras, o custo para pintar as partes pretas e o custo para pintar as partes brancas, respectivamente. Então a primeira é a preta e a segunda é a branca. Certo. Então vamos lá. Não deu medida nenhuma, né? Não. Pra gente calcular. Mas a gente já sabe que a parte cinza, pintadinha todinha aqui, deu um custo de 320. Isso a gente sabe. Então, se nós soubermos que fração essa parte cinza representa que ela representa do todo, ficará né? mais fácil. Aí vamos lá, vamos pensar assim, ó. Né? Se os ângulos são de 90 e 45 graus aqui, a gente já sabe que são lados congruentes, lados iguais. A gente já sabe que a gente já sabe que essa parte branca é metade, né? É metade, é 90 graus, então é um triângulo, um quadrado inscrito no outro quadrado, que parte do centro da metade, olha só aqui, ó, metade, metade. Então ele tem metade da área. Então o branco é a metade da área. Tá. O cinza está nos cantinhos lá, ele pega 1/4 do tamanho do lado. Então ele pega a metade da metade, não é isso? Metade da metade. Metade da metade, então se nós fizermos a área... Só que ele ainda tem outro detalhe, tá? Ele não é quadrado, ele é triângulo. Então quando eu pego a metade da metade, dá 1/4. Só que ele é um triângulo, então tem a metade de 1/4. 1/8. 1/8, então... Então um quadrado é 8 vezes... 8 vezes a área cinza. A parte branca é 8 vezes a parte cinza. Então, aqui, ó, como não deu medida, gente, a gente tem que trabalhar com essas proporções. Pronto. Tá? Se a gente já sabe que foi gasto 320 para pintar a parte cinza. Então, para pintar o resto todo. É 8 vezes isso aí. Então, vamos lá. 8 vezes 320 reais. Vai pintar tudo. Tudo. Beleza. Então, vai ficar, deixa eu ver, 60, 24... 2.560? Isso, 2.560 pinta tudo. Pintou tudo. Mas a gente não quer o todo. A gente quer a parte branca e a parte preta. A gente já disse que a parte branca é metade, né? É metade, então só dividir por 2. Isso, 2.560 dividido por 2, 1.280, né? 1.280 é a parte branca. Então a parte preta ficou fácil, porque 1.280 mais 320, o que falta para chegar em 2.560 é a parte preta. É porque 320 foi o cinza, 1.280 foi o branco. Só que aqui tem um detalhe, ó. Não é respectivamente? Sim, então, sim. primeiro a parte preta, depois a parte branca. Então, aqui tem que estar o 1.280. Só tem uma. Só tem uma alternativa que tem o 1.280. Então, a gente nem precisa calcular a parte preta. Essa certo? daqui é uma questão que eu sugiro a vocês que deem uma olhada
né, bacana nela. Eu até vou fazer vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela De novo. numa aula do Enem, de geometria, para esmigalharmos direitinho, ficar mais tranquilo. Verdade, Beleza? legal, né, gente? Vamos de brincando com os números para fechar com chave de ouro. Qual é a perguntinha? Olha lá na telinha, vamos lá? A pergunta é... Se em uma caixa de ovos de 5 dúzias, 3 ovos a cada dezena são quebrados, quantos ovos estão intactos? Se em uma caixa de ovos de 5 dúzias... 3 ovos de cada dezena são quebrados. A pergunta é, quantos ovos estão intactos? Fica com vocês. Tá com vocês! Legal, né? A gente vai finalizando a nossa aula que a gente trabalhou o cálculo de áreas paralelo com perímetro, porque a gente já viu que anda junto, né? Perímetro é contorno, cálculo de área é superfície, Perfeito. né? Então, com isso, a gente pode chegar mais longe, porque a geometria é o top 5 do Enem, tá dentro dos 5 conteúdos que mais caem, então vamos aí nos aprimorando dentro desse assunto, tá certo? Beleza. A gente para por aqui, mas já já a gente tá de volta.